Oi pessoal, boa noite. Me chamo Davi e eu vou gravar esse vídeo para gravar um testemunho para vocês do que aconteceu comigo no mês de abril desse ano de 2024, né? Eu acredito que vai ajudar aí na conversão de muitas almas, hein? Então vamos lá, eu tive um sonho dos demônios me perseguindo. Quando eu acordei, eu tava sozinho em casa, eu comecei a ficar apavorado, comecei a ficar com muito medo, assim. Eu saí de casa, eu fiquei com medo de ficar sozinho dentro de casa. Tava muito apavorado. Eu tava me sentindo muito mal, parecia que eu ia morrer a qualquer momento ali. Tava acontecendo algo muito forte comigo ali. Aí eu lembro que eu saí pra rua, fiquei andando de bicicleta pra lá e pra cá e orando, né? Porque eu ajoelhei pra orar em casa, mas fiquei muito em choque, eu achei que eu ia morrer dentro de casa. Acabou que eu voltei pra casa, eu falei, não adianta, não tem a quem recorrer, né? Se Deus permitir que eu morra, não vai ter nada que vai mudar isso. Aí eu voltei pra casa, por oração e tal, e eu abri um jejum nesse dia, né? Que se estendeu esse período aí. Aí eu abri um jejum, eu fiquei sem comer, sem beber, e comecei a me humilhar, né? Perante o Senhor. Aí foram passando os dias e essa opressão em cima de mim para me matar. E eu ali jejuando, orando, muito preocupado mesmo, né, com a minha vida. E foi passando, primeiro, segundo dia, terceiro, né. Aí começou a acontecer algumas coisas, né. Toda noite eu tendo sonhos ali, aquela luta espiritual com os demônios. E com o passar dos dias, os demônios foram caindo por terra, né? Eu sonhava no mundo espiritual, essa peleja e Deus ali me ajudando a mim e o inimigo contra a minha alma, né? E aconteceu que comecei, né, tanto nos sonhos, a ouvir os demônios falando, me ameaçando, falando que iam me matar. Estavam ali para levar minha alma e um cobrava do outro e falava, vamos, leva ele embora. Isso daí já há alguns dias já que estava se estendendo, né? Um demônio cobrando o outro, falando, cadê? E o outro falando, não dá pra levar, por causa do jejum, não dá, ele tá se humilhando, não dá pra levar, né? Os demônios falando essas coisas, né? E eu ali buscando a Deus. Aí os dias foram passando, né? Eu comecei a jejuar na segunda-feira. Quando fui na quinta-feira, na minha folga, eu costumo folgar toda quinta, eu tava ali orando, né? Aí eu fui sentindo que a opressão foi diminuindo na minha vida. Aí eu peguei e comecei a pensar, vou entregar o jejum, vou fazer um café aqui e tal, vou me alimentar. E tá melhorando e tal, aí... Só que eu tava orando e não tive resposta, porque eu ouvia tanto os demônios ali falando que, né, tava contra a minha vida e tal, mas tinha alguém comigo também, me direcionando e tal, falando, continua, né? Aí eu peguei e falei, eu vou entregar o jejum. Mas antes de eu entregar, eu dei uma cochilada à noite. E nessa que eu cochilei, eu tive um sonho. O pior sonho da minha vida, né? O sonho mais tenebroso da minha vida. Onde eu tava num mar muito escuro, tava muito agitado, muito escuro. Tempo horrível e eu tava nadando. E eu parava de nadar. Quando eu parava de nadar, eu ia afundando nesse mar, né? Eu afundava. Nessa que eu afundava, eu já caí em outra visão que eu descia, né? Eu gritava, né? Eu falava, não, Jesus, com as mãos estendidas para cima assim. E eu descia num abismo escuro, né? E descia muito rápido ali e eu caía num quarto muito escuro. Eu caía num local muito escuro. Não dava para enxergar nada, era tudo assim, não dá pra ver nada. Nada. Aí um demônio muito grande, ele abriu. Começou a abrir a porta do quarto, aí começou a iluminar um pouquinho, começou a dar pra ver, né? Nessa que ele abriu a porta do quarto, era um demônio forte, bem grande. Aí começou a aparecer que eu tava numa cama, e do lado da cama tinha uns demônios horríveis, feio demais, sabe? Muito assustador, com meio que uns bisturi, eu não sei o que eles estavam na mão ali. Eles estavam ali felizes ali porque eles iam começar a me torturar. Eles estavam alegres porque eles iam me torturar ali, né? E aquele demônio, ele veio pra cima de mim também. Aí eles começaram a cantar, a falar assim que vai ser o pior dia da minha vida, né? Estavam falando, vai ser o pior dia da sua vida, né? Aí eu acordei já desesperado, foi um sonho muito real do inferno mesmo. Eu olhei um quarto no inferno pra eles torturar a minha vida, né? Aí eu continuei buscando a Deus, continuei orando, me humilhando. Aí nas orações, aí começou a vir os nomes dos pecados, né? Assim, pra eu orar, pra pedir perdão. Aí veio adultério, começou a vir os nomes
vinha na minha mente não, eu ouvia, né? Eu ouvia muita coisa, eu pegava e pedia perdão. Aí teve um certo tempo que eu fiquei orando e nada. Eu ouvi alguém falou comigo assim, né, que a minha oração, os meus joelhos estavam ocultos, né? Então ali a minha oração, ela não tava, tinha alguma coisa barrando a minha oração, né? E os demônios falando pra mim, né, eu não vou deixar você se lavar, né? Eles falando, eu não vou deixar você se lavar, eles falavam isso pra mim. E aí o pastor que eu sigo ele abriu uma live, a live do perdão, né? Esse ano, mês de abril. Aí, através dessa live ali, eu lembro que eu chorei demais e eu ganhei um pouco mais de graça e fui pra... As coisas foram fluindo, né? Mas esse jejum ele foi se estendendo, eu fui me humilhando e essa guerra espiritual complicada. Mas aí, graças a Deus, eu tô aqui, né? Deus, ele tá comigo, não me deixou. Tô lutando, né, pela minha alma. Aí eu peguei, aí eu sonhei com um dia e sonhei com o horário, que era 5 horas da tarde, na verdade. Aí, quando chegou nesse horário, meu pastor, ele anunciou, o pastor Júlio, ele anunciou uma live que ele tava indo, né, pra Ribeirão Preto, num culto ali. Aí, quando chegou esse horário, né, só indo no outro dia, quando chegou nesse horário, o pastor anunciou a live que ele tava indo pro culto, que era pra mim. Aí eu discerni, né, que falei, bom, nesse horário ali, tipo, veio, né, essa confirmação pra mim, é pra mim ir pro culto, né? Eu tinha tido sonhos antes também, de mochila, né, que eu ia viajar pra esse culto. Eu tinha sonhado também com o navio, né, um navio passando no mar, né, que eu tinha sonhado, que era esse navio aí, que é essa salvação pra mim. Aí eu fui no culto, e lá no culto, o pastor me orientou a entregar o jejum, me ofereceu, né, pra ir com ele lá pra clínica dele, pra ele me ajudando ali, né, tá comigo ali. Aí eu entreguei o jejum e de lá pra cá eu venho lutando, né, venho buscando a Deus e para conseguir essa graça, né, para conseguir estar na presença de Deus da forma que Ele quer. Eu tive mais uma experiência lá, quando eu estava na clínica, onde que o inimigo, ele sempre, nessa parte de sonho, é muito ativo na minha vida. Começou depois que eu comecei a orar, a jejuar, aí que ganhei força nisso, né. Ele sempre lutou muito contra a minha vida, contra a minha família, contra tudo, tentando matar, tentando destruir. E eu costumo sonhar antes das coisas acontecerem, aí eu vou, oro, busco a Deus, aí Deus vai lá e quebra o mal. Já tive experiências de sonhar com enfermidade, acordar doente, acordar sentindo a dor ali onde eu sonhei, e eu orar, jejuar, e Deus vir e quebrar, né? Tipo, Deus trabalhando a fé em mim, né? Eu tive uma experiência lá na clínica que aconteceu também dos demônios virem travar, né, Teve uma noite que ele veio para travar minha respiração, né? Aí dentro do sonho eu clamei, o sangue de Jesus tem poder, eles saíram, né? Nesse período o inimigo estava tentando muito contra a vida das minhas filhas, né? Aí eu comecei a ter pesadelo referente a elas, e era coisa assim, sério, né? Eles queriam usar pessoas para cometer atos, né, de pedofilia com as minhas filhas e tal. Aí nessa eu comecei, né, a pensar, minha mente carnal, né, falar que eu já suportei muita coisa nessa vida, mas se tocasse nas minhas filhas eu ia me desviar, né, ia pegar e ia catar a pessoa, né, tal. Aí eu tive um sonho também sobre o inferno também, que eu tava ali. Eu tinha um demônio na minha frente, era demônio assassino, era coisa assim de referente a pecado de assassinato, né? E ele tava diante de mim com uma espada, e ele me cortou em uns 3 segundos, ele passou a espada e me picotou, e meus pedaços eles foi assim se desfazendo e caiu, e em poucos segundos meu corpo ele se materializou de novo. Aí ele já veio de novo pra cortar, tipo, é a tortura que ali é um ciclo vicioso, né? E eu lembro que eu saí correndo dele com toda a velocidade, eu saí correndo, toda a minha velocidade, e ele vinha muito rápido, assim, não dá pra fugir. Tipo, eles tendo poder no inferno, os demônios, assim, que é muito além. Não tem como escapar deles, sabe? Não tem como escapar de lá, não tem como escapar da mão dos demônios. Nesse exato momento, tem demônios torturando almas no inferno. Essa é a verdade, tem demônios torturando almas lá. E é necessário que a gente acorde pra essa realidade, sabe? Porque essa vida é passageira, né? Esse mundo ele é de passar, e isso é o inferno, né? Por onde ir a alma. Muitos vão ouvir esse vídeo e não vão dar crédito, né? Mas eu não tenho porque tá vindo aqui mentir, inventar nada. Isso é verdade, sabe? Essas coisas aconteceram comigo, e o mundo espiritual é real. Eu fugi desse demônio e ele rapidamente
veio meio que voando assim, já tava em cima, não tinha como escapar dele, né? E já veio pra me cortar de novo. Eu não conseguia fugir daquele lugar que eu tava, né? E até um demônio falar pra mim assim que não tinha como escapar dali, não tinha jeito. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, né? Eu tive uma experiência com o céu também, pra dar uma quebrada no vídeo, onde teve tive várias vezes ali, Deus ele fala comigo, impressionante, tanto que tem do inimigo pra me atacar também, tem o poder de Deus se manifestando na minha vida ali, me orientando, que nem essa semana eu tava bem depressivo, com a tristeza, essa semana agora eu tava já pensando, não tem jeito, Senhor, pra minha alma, não tem jeito, Deus, pra minha alma, eu não vou conseguir me salvar, não vou conseguir, eu dormi, aí Deus ele falou comigo, né, através do poder dele, que falou assim, ore sempre, o sacrifício Jesus já pagou na cruz, o sacrifício de Jesus que foi pago na cruz, é pra me orar sempre, né? Então, pra vocês nunca desanimar, vocês sempre buscar a Deus, buscar o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem o poder, né? A salvação da nossa alma, né? E de iluminar a nossa vida. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Teve uma experiência que eu tava ali orando bastante, eu senti uma paz muito grande, fiquei ali, não sei, durante mais de 1 hora sentindo aquela paz, como se toda a tribulação eu tivesse afastado de mim completamente, eu ali naquela oração ali, eu tava pedindo para Deus me arrebatar até o céu, na verdade. Mas acabou, senti algo muito forte, mas eu não conseguia, eu senti por causa do pecado, né, na minha vida, coisas assim que ali não era o momento, né. Quando eu dormia, eu sonhei e eu saía da terra, que foi o que aconteceu na oração ali, na verdade, ali, meio que existe corpo, alma e espírito, né, é como se, não sei explicar, meu espírito foi, sabe, e é bíblico, né, pra quem conhece um pouco da palavra, já é fácil de entender. O meu corpo, ele voou muito rápido pro céu, e quando chegou ali na parte do céu, abriu uma porta de fogo, assim, uma porta estreita de fogo, e eu passei por aquela porta. Quando eu passei naquela porta, eu cheguei nos pastos verdejantes, né? Tem no livro de Salmos ali, aquela grama verdinha, tudo muito linda. E eu continuei voando ali. Aí eu vi meio que, se eu me recordo bem, havia a praça ali e os irmãos todos de branco, né? Todo mundo ali em paz ali de branco. E eu tava procurando o trono, né? Eu tava procurando Deus, eu queria falar com Deus ali, o meu objetivo, né? Que foi da minha oração. Mas aí, quando eu tava orando em casa, eu meio que fui orando e eu senti que algo me travou e eu não conseguia ir adiante. Eu senti que era meus pecados ali me atrapalhando, né? Na visão que eu tive nesse sonho, eu não quis ir adiante por causa que eu me sentia ali despreparado para ir adiante, né? Eu queria ir até o trono. Aí acabou, minha visão acabou ali. O que eu tenho para falar para os irmãos é que vocês não sejam incrédulos, né? Vocês busquem a Deus, busquem incessantemente a Deus, se humilhe, mude de vida, peça perdão pelo pecado de vocês e lave suas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Para que a gente, depois da morte, segue esse juízo e para que quando o nosso dia chegar, a gente parta com o Senhor, né? E não vá para o caminho da condenação, que, segundo a palavra de Deus, é o caminho eterno. A vida eterna também é eterna. E eu espero que vocês dêem ouvido a esse testemunho, busquem o Senhor Jesus Cristo, porque Ele ama vocês, Ele ama todos nós. Ele morreu por todos nós na cruz. Ele quer salvar todos nós. Ele quer salvar todas as almas, né? Mas é necessário que a gente faça nossa escolha, né? A gente não tá aqui na vida pra viver, que nem o mundo nos ensina, né? Aqui tem tudo pra nos enganar, mas a gente não tá aqui pra viver. A gente tá aqui pra guerrear. A gente tá aqui pra escolher o caminho estreito. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos vão por ela. Por ser estreito a porta, apertado o caminho, poucos é os que hão de herdar a vida eterna. Então, que vocês busquem a Deus, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de vocês. Espero que alguém possa, né, através desse vídeo, ser edificado. Amém, Deus abençoe.